Bom dia! Paz seja convosco, amém? Antes da gente começar, eu preciso dar toda a glória a Deus. Então vamos dar uma salva de palmas muito forte para Jesus, adorando o nome dEle, exaltando porque Ele é santo, Ele é digno e Ele é o dono desse lugar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. E porque Tu és o dono desse lugar, Senhor, porque Tu és o único que merece, Deus, honra, glória e louvor, Pai. Aleluias, Tu és santo, Deus. Aleluias. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. Eu dei bom dia pro pessoal da live? Não lembro se eu dei, mas bom dia. É muito difícil estar aqui em cima, né? Eu sei que eu canto em bastante culto aqui, só que trazer a palavra é diferente, porque dá um temor muito grande de pregar exatamente aquilo que Deus quer falar. E eu quero dizer para você, nessa manhã, que enquanto eu estiver pregando aqui, eu não estou pregando somente para vocês, eu estou pregando para mim também. E a palavra hoje, ela é confrontadora, ela é difícil, e pode ser que vá doer muito seu coração nessa manhã. Assim como dói o meu todos os dias, com o Espírito Santo me incomodando, e falando, e falando, e falando. Então, nessa manhã, abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar. A palavra de Deus já diz que Deus repreende o filho que ama. E se Ele não nos repreender, algo está errado na nossa vida. Talvez ou a gente não esteja ouvindo a voz de Deus, ou nosso coração esteja duro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué 3. Enquanto a gente abre a palavra, você pode glorificar a Deus aí no seu lugar. Ele está presente aqui. A Bíblia, ela fala que os anjos ficam 24 horas dizendo santo, santo, santo. E eles não enjoam de fazer isso. Por que será? Será porque Deus simplesmente programou os anjos? Não. É porque o que eles veem 24 horas no trono é algo que dá vontade de eles ficar dizendo 24 horas, santo, santo, santo. Então, enquanto a palavra de Deus ela entra no nosso coração, você pode glorificar a Deus. Você tem liberdade nesse lugar. Você está na casa do seu Pai. Bom, Josué 13, então, a partir do versículo 1. Vamos lá, então. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os seus sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do rio Jordão, parem junto ao rio.
Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Venham, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Aleluias. Feche seus olhos. Senhor, aqui está a Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Senhor, que ela é mais poderosa, Deus, do que qualquer coisa que nós podemos experimentar, Senhor, porque ela é o Teu poder, Senhor. Paizinho, a Tua palavra é uma espada de 2 gumes, ó Pai. E ela penetra, Deus, o mais profundo do coração do homem. Por isso, Deus, eu quero te pedir nesta manhã, Deus, penetra, Senhor, no meu coração e no coração dos meus irmãos, ó Pai. Deus, faz a ferida, Senhor. Faz a ferida, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que a liga, Deus. Senhor, faz doer o nosso coração pelos perdidos, Deus. Faz doer o nosso coração pelas almas que estão se perdendo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Compartilha o Teu coração conosco, Deus. Porque não podemos mais andar, Senhor, segundo a nossa visão, Pai. Precisamos andar, Deus, segundo a Tua visão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem que a gente lê é sobre o povo de Israel que estava se preparando para atravessar o Jordão. E o povo de Israel estava sendo liderado por Josué. Josué era o assistente de Moisés. E ele foi escolhido no lugar de Moisés para ficar no lugar dele liderando o povo, porque Moisés tinha morrido. Agora imagina a responsabilidade que estava nas mãos de Josué. Ele substituiu nada mais, nada menos do que aquele que abriu o mar vermelho, do que aquele que fez o pão descer do céu. É como se, por exemplo, você, quem sabe, nunca subiu aqui em cima, e de repente Deus estivesse te chamando e falando: eu quero que hoje você substitua o lugar da pastora Andresa e do pastor Tiago, porque eu tenho uma missão diferente para eles. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero que você tente se colocar no lugar de Josué agora e sentir o que ele estava sentindo. Imagina se hoje a gente chegasse para você e falasse: você vai assumir a igreja hoje. Tá dando uma microfonia aqui. Você vai assumir a igreja hoje, porque Deus tem uma obra maior para a vida dos nossos pastores. Como é que você ficaria? Meu Deus, como é que eu vou substituir a vida da pastora Andresa? Porque quando ela ora, as pessoas são cheias. Como é que eu vou ficar no lugar da pastora Simone, que prega com o coração tão aberto?
Era essa a situação de Josué. Só que tem uma coisa mais terrível ainda. A gente convive aqui como se fosse uma família. Então a gente sabe que toda família tem os seus arranca-rabos, né? Às vezes tem umas pessoas que são difíceis. Só que essas pessoas daqui que são difíceis, elas têm Jesus para ajudar, né? Agora imagina aquele povo que não tinha Jesus ainda. Era um povo duro, um povo rebelde de coração. Toda hora se desviava do Senhor. Não, só um pouquinho, né? Se a gente aqui já está pela fé por Jesus, né? Imagina aquele povo que viu o mar vermelho se abrir, eles passaram em terra seca. E daqui a pouco, quando Moisés foi subir no monte, eles já estavam adorando um bezerro de ouro. Era um povo duro de coração. Mas eu pergunto para você, será que nós também não somos? Às vezes a gente olha para esse povo e fica assim, meu Deus, que gente burra, sabe, que gente burra. Deus fez todos aqueles sinais e daqui a pouco já está, voltando atrás e reclamando. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes Deus faz coisas nas nossas vidas e aí, de repente a gente se esquece de tudo e começa a reclamar, e ver os problemas, e ver as dificuldades, vou desistir. É a realidade do coração humano. Está todo mundo aqui no mesmo saco. Todo mundo aqui sofre os efeitos da queda. Mas Deus enviou Jesus. E nessa manhã eu quero te convidar a você deixar Deus vencer o seu coração. É hora da gente parar de lutar contra Deus e deixar Ele vencer o nosso coração. Eu não sei por que eu vou falar isso, mas enfim. Quantas vezes a gente procura solução para as nossas vidas em tantas coisas? A gente fica tentando tratar os nossos comportamentos. Eu vou fazer terapia, vou ir no psicólogo, vou parar de ver certas coisas para mim não cair, vou pedir conselho para o meu líder. Essas coisas não são erradas. Não são, principalmente, por exemplo, quando tu está com um problema de saúde, né? Mas, no campo do coração, só Jesus é a solução. Só Jesus é a solução. Duvide de qualquer proposta redentiva que não aponte para Cristo. Só Ele pode mudar o teu coração. Josué jamais tinha feito os feitos de Moisés. Antes de Moisés morrer e Josué tomar a posição dele, Josué nunca tinha feito um milagre. Josué era aquele que ficava no bastidor, que ficava ali atrás, só apoiando. Quem sabe ele era aquele diácono que ficava segurando atrás do obreiro, enquanto o obreiro orava, né? Quem sabe ele era aquele diácono. Só que ele não se acovardou, porque ele tinha sobre ele uma palavra. É isso que você precisa, de uma palavra. Uma palavra. E ele obedeceu. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não está olhando para a sua capacidade. Provavelmente Ele vai te usar dentro dos teus talentos. Mas terá vezes que não. Por exemplo, eu estou aqui. E eu não queria estar aqui. Mas eu obedeci. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, por mais que eu nunca me sinta capaz, porque a gente nunca vai se sentir capaz. E se tu se sente capaz, começa a vigiar. Porque alguma coisa está errada. Mas, se Deus Ele falou, vai acontecer. Se Deus Ele chamou, é Ele que vai te usar. Só que olha só uma coisa.
Quando nós duvidamos do que Deus falou para nós, nós não estamos duvidando de nós mesmos, nós estamos duvidando dele. E é aí que ocorre muito erro. As pessoas, elas pensam que orgulho é só aquela pessoa que se acha, porque eu posso, porque eu consigo, porque... Não. O orgulho também está presente naquele que se humilha. Mas não se humilha da forma certa, mas se menospreza. Olha só como é que está sendo o século de hoje. As pessoas antigamente elas se gabavam por aquilo que elas eram boas. Porque eu sei fazer isso, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Hoje em dia parece que as coisas se inverteram. As pessoas estão se gabando daquilo que elas não têm. Porque eu sou coitadinho. Porque olha como eu larguei as coisas por Jesus. Mas eu oro tanto, Deus, e as coisas não acontecem. Porque eu não consigo mesmo, sou falho. Cadê a novidade? Que tu é falho, que tu não consegue, todo mundo sabe, todo mundo aqui está no mesmo saco. Agora, quando que tu vai te posicionar e começar a acreditar no teu Deus? Quando tu vai parar de duvidar de Deus? Porque não é de ti que tu duvida, é de Deus. Porque será que Deus não é poderoso o suficiente para vencer o nosso coração? E muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. E não pode ser assim. Josué, ele obedeceu, porque ele sabia o Deus que tinha chamado ele. Deus, se tu fez Moisés abrir aquele mar, porque não foi Moisés, foi tu, Senhor. Eu tenho certeza que para direcionar esse povo, Deus, tu vai me fazer abrir o mar vermelho, tu vai me fazer milagres maravilhosos. Sabe por quê? Porque é o propósito de Deus, é a obra de Deus. Quantas vezes a gente fica aflito, Senhor, a gente precisa que tu provenha nisso, tu não está vendo, Senhor, as coisas não estão acontecendo. É a obra dele. Se ele te mandou fazer, ele vai cumprir. E aí que está a importância da gente ouvir a voz de Deus. Aí que está a importância. E agora eu quero dar um testemunho pessoal, porque durante muito tempo da minha vida eu não sabia ouvir a voz de Deus. E eu corri por muitos lugares. Eu não caí no mundo, nenhuma vez. Mas eu fiz tantas coisas, e no final das contas o Senhor me falou que Ele não tinha me pedido nada daquilo. Ele só tinha pedido para me obedecer. Quantas vezes as pessoas chegavam em mim, Antônio, eu preciso que tu faça isso, eu faço. E eu ficava indo para todos os lados, sabe? Tentando achar o meu lugar no reino de Deus. E eu não achava. E eu lembro, graças a Deus, essa dor eu não carrego mais. Porque eu lembro que todo culto de missões, todo culto eu chorava, eu perguntava, Deus, qual é o meu chamado, Deus, o que eu vou fazer na tua obra, Deus, eu sei que o meu chamado é o ID, é pregar o evangelho, esse é o chamado de todos nós aqui, mas qual que é o meu chamado específico? E eu ficava perguntando. Aí, como uma ambulância, veio a ETMQ. Eu digo que aquele lugar salvou a minha vida, porque eu fiquei isso aqui de largar a fé. Porque indo em todos os lugares que Deus não tinha me chamado para fazer, ainda aqui dentro, eu não estava no mundo, eu estava fazendo coisas aqui dentro, mas ainda indo em todos os lugares e fazendo todas as coisas, e sim, eu aprendi muitas coisas pela graça de Deus, mas enfim, com várias dúvidas internas. Chegou uma hora que eu estava cansando. Chegou uma hora que eu estava querendo desistir. Chegou uma hora que eu comecei a questionar se Deus existia.
Mas Deus foi misericordioso comigo. E Ele me alcançou. E Ele me falou meu chamado. E sabe aonde Ele me falou isso? Aqui. Aqui. E foi muito legal, porque ontem o pastor pregou sobre ouvir a voz de Deus. E eu era uma das pessoas que pensava assim, que eu precisava orar, buscar, que uma hora Deus ia vir assim, eis que te digo, teu chamado é esse. Não estou dizendo que não acontece, acontece. Mas a gente não pode fazer da exceção uma regra. E aí lá naquele lugar, eu fui me aprofundando na palavra. Gente, sem mentira nenhuma, porque eu não vou fazer modéstia aqui. Eu sempre fui uma pessoa que orava muito. Às vezes gastava 1 hora, 2 horas por dia. Só que tem diferença. É diferente tu orar e parar para ouvir a voz de Deus e tu ficar e não ouvir nada. Aí é como se Deus fosse falar e daí, mas Deus sabe? Tem diferença. Mas aí eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Ele me pegou. E hoje eu amo essa palavra. Eu nunca mais li esse livro da mesma forma. Esse livro, ele mudou a minha vida. Mas sabe qual que é o problema, igreja? É que além de muitas vezes a gente não orar, a gente não abre a palavra para ler. Ou a gente lê de qualquer jeito. Quando você abrir esse livro, você tem que pensar e você tem que ter a certeza que é Deus falando com você. Só assim, essa palavra vai ser uma palavra viva, que penetra o seu coração. E aí, você vai começar a experimentar mudança, transformação. E aos poucos, Deus vai te direcionando para o propósito específico da sua vida. Você acha mesmo que Deus tem filhos preferidos? Será que é só o Antônio que tem um chamado? Será que é só a pastora Simone? Será que é só o Vitor? Não. E eu também não estou dizendo que o seu chamado vai ser pregar aqui em cima, ou largar tudo por missões. Esse é o meu. Talvez Deus vai te usar como um grande empresário. Talvez Deus vai te usar, sei lá, de diversas formas, como um bom assistente social, como um bom professor na escola, como um influenciador digital. Tem várias formas que Deus pode te usar. E é para a sua vida, não é para mim. Não é. E não é menor e nem maior do que ninguém. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. O pastor Tiago, quando eu voltei aqui para a igreja, ele falou que ficou com inveja, né, dos meus professores lá da Avalanche, gente de gabarito e tal. Realmente, pessoas assim muito conceituadas, né, na teologia, possuem milhares de seguidores nas redes sociais, mas eu falei uma coisa para ele. Quando eu estava ouvindo um dos professores, que era o Jonas Madureira, e ele foi pregando, e ele foi falando coisas muito profundas, e eu fui anotando, e às vezes dava uma volta na cabeça, e daí eu voltava e anotava de novo, porque era muita coisa mesmo. Só que foi muito legal, porque as coisas que ele falava ia me confirmando o que Deus já estava me falando. E uma coisa que eu aprendi é não ficar mais procurando só informação na Bíblia. Eu quero procurar a palavra direcionada dele para mim. E nessa igreja, Deus me direciona. Não importa se aqui em cima é o Jonas Madureira, ou se é o pastor Tiago, ou se é a pastora Simone, ou se é a pastora Andresa. Eu vou abrir bem os meus ouvidos, porque é Deus falando comigo. E Deus está falando contigo hoje. Quem sabe você pense, não é para mim. É sim.
Se você está nesse culto, é para você. É para mim. Voltando então. Essa é a importância da gente ouvir a voz de Deus. Seguir o que Ele tem falado. E por Josué seguir a voz de Deus, ele recebeu direção e ele guiou aquele povo. E a gente viu ali nesse trecho que nós lemos, que Deus falou para Josué, para o povo seguir a arca. Então, antes do povo cruzar aquele rio, a arca foi na frente. E os sacerdotes tocaram no rio, e o rio se abriu, e a arca passou, ficou no meio do rio, as pessoas passaram, depois a arca saiu, e eles seguiram a arca. E por que isso? Ele falou, porque vocês nunca pisaram nessa terra. Por isso vocês precisam seguir a arca. O que era a arca? Era a presença de Deus. Deus vai te levar por lugares que tu nunca pisou. Deus me levou para Etemike. Depois Deus me levou lá para Vitória. Nunca tinha ido tão longe na minha vida. E não com as minhas condições, não com o meu dinheiro. Deus foi provendo através da vida de vocês, através de irmãos que eu nunca mais tinha conversado. Enfim, houve testemunhos muito grandes. Mas Deus não tinha me dado todo o valor antes de começar. Eu só tinha uma palavra. E aí, quando eu dei o meu passo, as coisas foram acontecendo. Quem sabe os sacerdotes viram aquele mar lá, aquele rio, e pensaram assim, meu Deus, Moisés não está mais aqui. A minha segurança não está mais aqui. Deus está no profundo. A minha segurança não está mais aqui. Será que eu piso? Será que eu piso? E aí eles pisaram. E as coisas começaram a acontecer. E assim vai ser. Deus me deu promessa de que eu vou sair do país. Eu não sei nem como é que vai ser, porque eu mal tinha dinheiro para ir para Vitória. Mas Deus falou, eu vou fazer. Eu vou fazer meu passaporte, eu vou começar a me posicionar. Porque é o reino de Deus. Aleluia. O título dessa mensagem é Seguindo a Presença. O povo seguiu a presença. O coração do Senhor, Ele está batendo por coisas nessa manhã. E Ele está olhando aqui para o meio do povo. E Ele está perguntando, a quem enviarei? A quem enviarei? Você já parou para pensar nisso? O Senhor Todo-Poderoso perguntando, a quem enviarei? A quem enviarei? Eu não sei se você consegue perceber a importância disso. Nós precisamos realinhar nossa visão hoje. Não procurar Deus só por causa das bênçãos dele, mas por quem Ele é. E para isso, nós precisamos buscar a Deus para que a gente consiga amar Ele profundamente. Me diz uma coisa, será que é legal aquela pessoa que te procura só por interesse? E quando você não faz o que aquela pessoa quer, ela fica de cara contigo? Será que é legal? Será que é justo? Deus é o teu amigo? Deus é o teu amigo? E se o seu amigo chegasse para ti e falasse, eu quero que tu faça isso, meu amigo. E o teu amigo te falar, eu não posso, não vai ser bom para ti, não é isso que eu tenho para ti. E aí tu falar, então não quero mais saber de ti. E sair fora. É isso que acontece muito hoje em dia na igreja.
E aí eu fico me perguntando, será que nós somos amigos mesmo de Deus? Como nós temos a coragem de abandonar Deus? Nós precisamos amar mais a Deus. Que você não tem capacidade, que eu não tenho capacidade, não é novidade. Mas se o Senhor chamou, vai. E como é que você vai saber? Ouvindo a Deus, parando para ouvir a Deus. E muito provavelmente Deus já está falando contigo e tu não está querendo ouvir. Às vezes a gente fica se perguntando, será que é de Deus mesmo isso? É de Deus. Se tiver de acordo com a palavra dele, é de Deus. Deus ficou por 2 anos me incomodando o coração quando eu trabalhava no meu serviço. Cumpri meu propósito lá, falei de Jesus, falei. Minha chefe foi ao batismo? Foi. Mas durante esses 2 anos, eu sabia que ali não era o meu lugar. E eu ficava durante esses 2 anos carregando esse sentimento, aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar. Até que chegou uma hora que eu não aguentei mais, tá bom. Aí eu fui para a ETMQ. Mas Deus já estava falando. Mas eu pensava que era coisa da minha cabeça, ou não ouvia, porque quanto mais tu diz não para Deus, mais a voz dele vai ficando baixa. E eu quero te dizer uma coisa, quem sabe você fique assim agora aí, tremendo no seu lugar, perguntando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Não se preocupe, Deus ele vai preparar todas as coisas. Mas tem uma coisa que você precisa fazer, seguir a presença. Seguir a presença. Como eu disse para vocês, Deus me falou que eu vou sair do país. E eu não sei nem como isso vai acontecer. Porque Deus, pelo menos comigo, Ele fala assim. Ele vai me dando uma direção, aí quando eu dou o próximo passo, Ele já me dá o outro. Né? E a única coisa que Deus me falou é para mim estudar muito inglês, né, línguas, e para mim tirar meu passaporte. Estou estudando e vou tirar meu passaporte agora. Esse é o único passo que eu tenho por enquanto. Mas eu vou dando conforme ele vai me falando. Antônio, como que tu entendeu isso? Não quero te deixar sair daqui com dúvida. Para ouvir a Deus, quando você, toda manhã ou toda noite, quando você abre a sua palavra, e você deixa essa palavra entrar no seu coração, Deus vai falando contigo. Por exemplo, quando eu estava indo para a ETMQ, eu me perguntava, Deus, será que é mesmo para mim ir? Sabe? Aí Deus começou a me dar palavras de êxodo, de saída. Aí era tão lindo que aqui, as palavras que se pregavam na igreja confirmavam o que Ele ia me falando no meu devocional, e que as pessoas não tinham como saber. Deixa eu te falar uma coisa, tu não está aqui nessa igreja por acaso. Deus ele vai dar a direção para a tua vida aqui. Isso eu entendi. Eu não preciso ir para uma mega igreja. Aqui está ótimo, porque é aqui que Deus fala comigo. E está falando ainda. É como eu disse para o pastor Tiago, eu não sei quanto tempo Deus vai me permitir estar aqui. Eu não tenho pretensão nenhuma de sair. O pessoal lá em Vitória, quando eu estava na Avalanche, me perguntava, né, se eu ia ficar. A vontade de ficar era grande, viu? Porque lá é muito bom. Mas eu sabia que Deus tinha me falado para voltar. Eu vou ficar lá se Deus falou para mim voltar? Não é Deus que vai me seguir, eu que vou seguir Ele. E quantas vezes nós somos assim? Nós queremos que Deus siga a gente por onde a gente vai. Não é assim. Nós que temos que seguir, nos mover de acordo a onde Deus vai. É assim que o povo fazia. Será que o povo fazia assim, vamos carregar a arca aqui, porque agora Deus vai com nós para onde quer que a gente queira que vá? Não. Quando ele fez isso, ele foi massacrado. Mas quando ele seguia a arca, quando ele seguia a presença, as coisas aconteciam.
Porque nós temos que entender que o propósito de Deus está muito além das nossas vidas. Quantas vezes a gente fica focado só no eu? Senhor, me abençoa. Senhor, faz isso por mim. Senhor, ai a minha vida. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Deus, Ele falou, nós precisamos orar pelas necessidades, precisamos. Mas vou te dar uma dica de uma oração inteligente. Senhor, me abençoa, Deus, com um salário melhor, para que eu possa abençoar mais a Tua obra. Senhor, me dá uma casa maior, para que eu possa receber um culto simultâneo, para que eu possa abrir uma célula lá dentro. Senhor, me dá um carro melhor, para que aquela pessoa, Deus, que não tem como vir na igreja, possa ser trazida. É triste isso, gente, mas eu vou dizer, eu tenho uma visitante que está indo na minha célula, e que ela não tem como vir na igreja, e às vezes ela tem que estar vindo de Uber, ela não tem dinheiro, só que eu não tenho como dar carona para ela, e daí eu fico assim com o meu coração apertado, porque é uma vida que está louca para vir para a igreja, ela fala isso, eu não tenho como, mas eu estou tirando minha carteira e estou orando, né? Nós precisamos, não é nem só ser espertos, fazer oração esperta, mas nos realinhar com a palavra. Não adianta a gente ficar esperneando para Deus, pedindo a nossa bênção. Ele não vai agir diferente da palavra dele. E Ele é muito misericordioso. Porque às vezes Ele não te dá para te não quebrar a cara. Quantas vezes as coisas não acontecem porque nós não estamos preparados? Eu ouvi as pessoas aqui contando muito testemunho, daí eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vivi uns testemunhos assim na minha vida, eu queria viver e tal, por que essas coisas não acontecem comigo, só acontecem com os outros? Bastou me colocar na direção que Deus me deu e as coisas começaram a acontecer. Faltando 3 dias para ir para Avalanche, ainda me faltava 700 e pouco de um valor. E aí eu orava para Deus, eu falava, Deus, eu preciso ir com esse valor pago para mim não ficar me preocupando lá. Eu sei que o Senhor vai prover, porque é o Senhor que falou, mas eu gostaria muito, né, que já, né? E aí faltando 3 dias, ou 2 dias melhor, me enviou uma mensagem um irmão que eu nunca mais tinha conversado na vida, me perguntando quanto que faltava. Daí eu falei, 700 e pouco. Aí ele ofertou 700 e pouco. Aí eu fiquei assim, eu nunca tinha recebido uma oferta disso. Eu fiquei tipo assim, o que está acontecendo? E aí ele me falou, eu não estou te dando esse dinheiro só por dar, mas é porque Deus me deu uma palavra específica. Quer dizer, Deus falou com um irmão de outra igreja, que eu nunca mais falei com ele, uma palavra específica sobre ofertar na minha vida? Será que é porque eu sou mais especial que alguém? Não, é por causa da obra dele. Ninguém aqui é mais especial que ninguém. Mas existem pessoas que estão posicionadas e pessoas que não estão. Tu quer viver testemunho na tua vida? Quer ver Deus agindo palpavelmente? Quer ter a certeza de que pode faltar dinheiro, pode faltar amigos, pode ser que ninguém esteja do teu lado, mas nunca vai faltar a presença de Deus. Sabe onde tu vai encontrar isso? Posicionado onde Deus te chamou. Quero pedir para botar aí Mateus 28, do 19 ao 20. Aleluia, Senhor. Josué, ele recebeu uma missão. Antes da gente ler esse versículo, se você ler a Bíblia toda, de cabo a rabo, como dizem, né? Você vai ver que ela inteirinha aponta para Jesus Cristo. Deus, ele falava desde Gênesis que ele ia enviar o Messias, aquele que salvaria a humanidade, aquele que reconciliaria a humanidade com Deus. Ele falava isso desde o início.
Aí eu pergunto para vocês, por que será que Deus escolheu exclusivamente o povo de Israel? Ele tinha um propósito. Em vez de ficar levantando várias pessoas por aí, porque naquela época existiam várias religiões e seitas e idolatria, ele levantou um povo específico. E esse povo específico ele fez de exemplo para toda a terra. Para que toda a terra colocasse o olho naquele povo e no momento certo ele enviasse o Messias. Então, tudo o que aconteceu de Gênesis a Apocalipse ainda vai acontecer, mas de Gênesis, enfim, tudo o que aconteceu aquela história foi sendo construída até o momento que Jesus Cristo chegaria na terra. E às vezes você pode se perguntar por que certas coisas acontecem na sua vida, ou por que o Senhor te pede certas coisas. É porque Ele tem um propósito maior. E eu não sei vocês, mas quando Deus ele começou a falar coisas muito íntimas comigo e confirmar coisas muito íntimas, eu comecei a chorar assim, porque eu fiquei assim, meu Deus, Deus me incluiu nos planos dele. Sabe, tem privilégio maior do que isso? Saber que eu posso ser, aliás, eu serei o próximo Moisés, o próximo Josué, o próximo Paulo. E se você se posicionar no seu lugar, você também vai ser. Não estou dizendo que você vai fazer coisas grandes, entre aspas, como eles. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer é grande. É a sua missão. Mas, independente de qual seja a área específica que Deus te chamou, o campo específico, existe um chamado que é para toda a igreja. Não é só para a equipe de missões, é para toda a igreja. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pode passar. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O ID não é uma missão só para o grupo de missões, é uma missão dada à igreja. Tem muita gente que pensa que o evangelismo é só para aquele que recebeu o dom de evangelista. Não é assim. Na verdade, a gente tem uma interpretação equivocada. Porque esses 5 dons ministeriais, profeta, evangelista, mestre, pastor, apóstolo, eles falam o quê? Que são para a edificação da igreja. Espera aí, mas se é para a edificação da igreja, por que evangelista trabalha com quem está fora da igreja? Não está estranho isso? Evangelista não é aquele que foi levantado por Deus para pregar o evangelho, porque todos nós aqui fomos. Evangelista vai ser aquela pessoa dentro da igreja que vai mobilizar os irmãos para o evangelismo. É um ministério apontado para dentro da igreja, para a edificação da igreja. Assim como eu sou um evangelista aqui. Evangelismo é uma missão dada a todos. E se você não evangeliza, independente de se você ainda não sabe o seu chamado, e não fique desesperado, porque no tempo certo Deus vai falar. Independente disso, se você não evangeliza, você já sabe que não está obedecendo ao Senhor, porque foi uma ordem dada a todos. Meu Deus, preciso correr. Mas então, o que é o evangelismo? Né? Todo mundo pensa, deve ter um conceito do que é o evangelismo. Aí eu vou perguntar para vocês e eu peço que vocês levantem a mão, tá? Não tem problema errar, nós estamos dentro de uma família, tá? Vocês acham que um abraço grátis que tu faz é evangelismo? Quem concorda, levanta a mão. Tá? Você acha que dizer assim, um Jesus te ama para alguém já é evangelismo? Levanta a mão. Tá? Deixa eu pensar outra coisa.
Você acha que entregar o papel de alguém, entregar um papel falando trazendo informação do culto é evangelismo? Levanta a mão. Tá. Não. Não é. O evangelismo, o que é o evangelismo? Evangelismo é pregar o evangelho. O que é o evangelho? É as boas novas de salvação de Jesus. O que é? O homem pecou, né, se afastou de Deus, mas Deus enviou o Salvador dele e nos salvou e tal. E aí tu faz o apelo com a pessoa e a pessoa decide se aceita ou não, né? Isso falando bem básico, né? Mas isso que é o evangelismo, tu expor o evangelho. Aí, deixa eu perguntar para vocês, se tu dizer simplesmente para alguém, Jesus te ama, essa pessoa entendeu que é pecadora? Não. Se tu ir lá e dar um abraço grátis na pessoa, essa pessoa ela entendeu que é pecadora? Não. Se tu simplesmente ir lá e entregar um folhetinho dizendo os horários do culto, ela ouviu que ela é pecadora, mas que Jesus salvou ela e que ele tem uma nova história para ela? Não. Você entende como muitas vezes a gente pensa que está fazendo algo que não está fazendo? E um dos pilares fundamentais da igreja, que é o evangelismo, a gente deixa muitas vezes de lado. Olhe bem, nós temos muito testemunho de pessoas que foram tocadas por um Jesus te ama, por um abraço grátis. E é como eu falei antes, a gente só não pode fazer da exceção uma regra. Quando vê o Espírito Santo te diz, chega naquela pessoa e só diz, Jesus te ama, porque ela está precisando lembrar que ela é amada. Quando vê aquela pessoa já até conhece o Evangelho, mas está afastada. Mas a gente não pode fazer da exceção uma regra. Isso é o evangelismo. Então agora você consegue começar a perceber que o quanto é importante o lugar onde você está. Eu não vou poder evangelizar as pessoas que estão no teu serviço. Você pode, com a ajuda do Espírito Santo, expor o evangelho para aquela pessoa. Ai, Antônio, mas ela não quis aceitar Jesus. Não tem problema, ela foi evangelizada. As pessoas dizendo sim ou não para Jesus, elas ouvindo o evangelho, o que é o evangelho, elas foram evangelizadas. E esse é um chamado para todos nós. Mas aí, quem sabe você me diga assim, Antônio, eu tenho vergonha, eu tenho medo, chega na hora eu travo. Posso te dizer uma coisa? Eu também. Mas sabe o que a Bíblia ela fala? Que nós somos um corpo, juntos, e que nós podemos ajudar uns aos outros. Eu sou uma pessoa que empaca muito se eu for sozinha, mas se eu tiver alguém comigo, vou. Lá no evangelismo que a gente fez com a Atitude Extrema no centro, gente, eu me senti muito encorajado. Comecei a falar com as pessoas e tudo mais, porque eu tinha alguém que ajudava comigo. E aí, a pastora me falou uma coisa que fez muito sentido. Jesus, ele sempre enviava as pessoas de 2 em 2. Só que o problema é que a gente quer viver muito sozinho. Não é assim. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Entende? Se nós, agora eu quero que você olhe para você. Levando a conta agora de ouvir a voz de Deus. Quanto tempo você gasta por dia orando e lendo a palavra? Quantas pessoas você já evangelizou essa semana? Quem sabe nenhuma. Vamos se ajudar? Vamos se apoiar uns aos outros? Quem sabe, em vez da gente convidar a pessoa assim, vamos tomar um café. Quem sabe a gente convida assim, vamos sair para evangelizar. Né? Sabe por quê, gente? Eu não sei se vocês pensam nisso, mas isso é uma preocupação que arde muito no meu coração. Eu vou no mercado, eu vou no shopping, eu vejo as pessoas passando e parece que fica assim, essa aqui está indo para o inferno, essa aqui está indo para o inferno, essa aqui não conhece Jesus,
pessoas estão indo para o inferno. Todos os dias. Todos os dias milhares de pessoas morrem. Todos os dias milhares de pessoas estão indo para o inferno. E aí hoje a gente cantou aquela canção, Tá Chorando Por Quê? E eu pergunto para você, tá chorando por quê? Primeiro de tudo, Deus nos alcançou. Nós não vamos mais para o inferno. Isso já é motivo suficiente para a gente ser grato para o resto da nossa vida. Isso já é motivo suficiente para não chorar mais. Por mais que seja difícil, eu também choro às vezes por problemas. Mas para a gente não... Ih, tá estranho isso aqui. Para a gente não desistir. Sabe? É que nem aquela canção que fala: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Se a gente entende realmente o amor de Deus, a gente realmente não tem tempo para lidar com ressentimentos, com briguinhas, com coisinhas, porque é maior o propósito dele. E é isso que eu quero que você enxergue isso. Deus, Ele quer te usar para salvar vidas. Já pensou nisso? Já pensou quando você chegar lá no céu, você olhar para trás? Muito obrigado. Eu não conhecia Jesus, mas aquele dia Tu me apresentou. Eu não fui para o inferno. Eu estou aqui com Ele. Eu vou passar a eternidade com Ele. Já pensou nisso? Muito obrigado, porque se Tu não tivesse passado aquela madrugada conversando comigo sobre Jesus... Eu sei que tu estava com problema com as crianças, eu sei que tu estava endividado, eu sei que tu tinha muitos motivos para não estar ali, mas muito obrigado. Quero pedir então para botar Mateus 24, versículo 1. Esse capítulo se diz sobre os sinais dos fins dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Pode passar. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Segura aí. Nota que ele tem um ponto. Tem um ponto aqui. Quando tem um ponto, significa o quê? Que uma frase terminou e vai começar outra. Pode passar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pode deixar esse versículo aí para mim, por favor. Muitas vezes a gente pensa que os principais sinais do fim dos tempos é as tragédias. E aí a gente vê que nem teve o Covid, né, essa pandemia, daí a gente vê as guerras, e às vezes a gente compartilha, eu já fui muito de fazer isso, mas quando eu entendi isso eu não fiz mais, a gente compartilha aquela notícia e fala assim: Jesus está voltando, né? Não é assim?
Só que estes sinais não são o principal sinal. Não é. Se vocês parar para pensar, desde que Cristo veio até agora, aconteceram inúmeras guerras, inúmeras doenças, inúmeros problemas. Por que esses seriam o principal sinal? Por exemplo, o Covid foi feio, mas a peste negra foi muito pior. Tá tendo guerras agora, mas existiram guerras muito piores. Se a gente ficasse medindo a volta de Cristo por quão ruim as coisas iriam ficar, a gente ia ter que esperar chegar uma doença pior que a peste negra. O Covid não foi nada. Se esse fosse o principal sinal de que Jesus está voltando, nós íamos precisar esperar as coisas ficarem piores. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem outra coisa que contradiz isso. Se as coisas elas têm que ficar piores para Jesus voltar, então a igreja está lutando contra Deus. Porque o que a igreja tenta fazer? Melhorar a sociedade. A gente faz o projeto Canguru para ensinar as crianças, para pregar o evangelho. A gente leva comida aos moradores de rua. A gente dá roupa para alguém. A gente, sabe? Se o principal sinal da vinda de Jesus fossem as coisas piorarem, a igreja está lutando contra Deus. Então vamos largar tudo. Esse não é o principal sinal. Lembra que tinha um ponto naquela frase? E começou uma nova. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o principal sinal. A pregação do evangelho. E quando nós traduzimos a palavra nações, o original é etnias. E no mundo existem cerca de 15 mil etnias. Eu não sei se você já parou para pensar, mas parece que nos últimos tempos, os louvores que estão sendo lançados, as palavras que estão sendo faladas, enfim, as músicas que estão sendo cantadas, não falam muito da volta de Cristo. Parece que Deus está gerando um movimento em toda a igreja, falando muito de pregar o evangelho, da volta de Cristo e tudo mais. Não parece isso? Realmente. Se nós traduzirmos aquela palavra por etnias, e no mundo tem 15 mil etnias, 10 mil etnias já ouviram o evangelho. Ou seja, 2/3 do mundo já ouviram o evangelho, só falta 1/3. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esse é o principal sinal. Sabe quando você vê alguém aqui na frente aceitando Jesus, ou você vendo uma vida sendo transformada, você vai olhar para essa pessoa agora e falar assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quem quer fazer parte disso? Quem ama tanto Jesus que quer apressar a vinda dele? Deus, ele não quer ser o seu sócio. Ele quer ser o dono da sua vida. Se coloque de pé. Quero chamar o louvor aqui. Louvor. Eu sei que eu pedi outra canção, mas dá pra gente cantar Ele Me Ama? Dá? Tá bom. Eu pedi uma canção que é aquela mais de ti, menos de mim. Porque literalmente esse culto ele tá pedindo isso, né? Mas aqui no meio da pregação Deus me falou que hoje nós vamos entender tanto o amor dele, que nós não vamos mais ter tempo por ressentimentos. Nós não vamos mais ficar com os olhos fixos somente nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Nós não vamos começar mais ficar chorando simplesmente por nós mesmos. Nós vamos começar a chorar pelos perdidos. Quantas vezes você passou horas chorando pelos seus próprios problemas? Agora eu quero te perguntar, quantas vezes você passou chorando por aquelas pessoas que estão indo ao inferno? Quantas vezes você passou intercedendo por essas pessoas? Deus quer realinhar a nossa visão. E quando nós entendemos o amor dele, as coisas começam a mudar no nosso coração.
eu quero convidar para vir aqui à frente. Dá para abaixar um pouco só para o pessoal ouvir bem claramente. Quero chamar aqui à frente todos aqueles que querem se posicionar e firmar um compromisso com Deus. Não um compromisso de, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, mas de cumprir o seu chamado, cumprir o ID. Eu quero que você venha aqui à frente e faça um compromisso. Lembra que eu falei que essa palavra era para todos nós aqui? É para todos nós. Até para quem está tocando, cantando hoje. Sei que vocês não podem sair das posições de vocês, mas no lugar de vocês podem se comprometer com o Senhor. Nessa manhã, Senhor, eu vou ouvir a Tua voz. Senhor, eu vou obedecer. Estou dizendo que Tu vai conseguir fazer todas as vezes? Não. Eu também não consigo, mas aí, olha para quem está aí do teu lado. Tem uma família para te ajudar. Eu conto contigo, viu? E tu também pode contar comigo. Mas presta atenção, essa palavra foi para todo mundo aqui. Mas eu quero que venha aqui na frente. E isso que a gente vai fazer agora é muito sério. Porque foi o que Deus disse. Só vai vir aqui à frente quem quer fazer esse compromisso com Deus, de cumprir o ID, de cumprir o seu chamado. Mas preste atenção, ninguém vai julgar você se você quiser ficar no banco. Ninguém vai julgar. Aí, Antônio, eu vou ficar porque eu não me sinto preparado. Te arrepende. Te arrepende porque tu não acredita em Deus. Quando tu fala que tu não se sente preparado, tu está duvidando de Deus que te prepara. Te arrepende. Assim como eu também muitas vezes precisei me arrepender. Aleluias. E também, não fique no banco pensando assim, eu vou falar aqui com Deus aqui mesmo no banco, o Senhor conhece meu coração. Deus está mandando vir aqui na frente. Não é ficar aí no banco, é vir aqui na frente. Então agora, enquanto essa canção toca, eu vou te dar a oportunidade de vir até aqui à frente. Se você aceita o chamado. Não importa se você é pastor, se você é líder. Ninguém aqui é maior do que ninguém. E se você pensa que é maior que alguém, se arrependa nessa manhã. Se você pensa que é menor que alguém, se arrependa nessa manhã também. Isso é uma manhã de arrependimento. Aleluias. Aleluias. Enquanto você vai chegando aqui na frente, vai fechando seus olhos e falando com o Senhor. Aleluia. Eu não percebo as dores por causa da glória. Eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por. Essa é uma manhã de choro. Essa é uma manhã de arrependimento. Ele nos ama. E por causa desse amor, nós podemos viver a sua vida. O chamado que Ele derramou, o Evangelho do Senhor. Aleluia. Me ama.
recebeu oração, não saia daqui da frente. Permaneça aqui na frente. Existe outro momento que o Senhor quer fazer conosco. Não saia daqui da frente. Aleluia. Me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama Estenda as mãos aqui. Espírito Santo de Deus, Tu és fiel, Senhor, e o Senhor não mente. Espírito Santo de Deus, derrama sobre essa igreja um espírito de súplica, um espírito, Senhor, de dores de parto pelos perdidos. A partir de hoje, Senhor, o nosso coração vai ser incomodado, o nosso coração vai doer pelos perdidos, em nome de Jesus. Unção de capacitação, em nome de Jesus. Eu profetizo vida sobre esse lugar, em nome de Jesus. Aquilo que parecia loucura, Senhor, não me importa, Deus. O Senhor é um Deus que vai muito além das nossas expectativas. Sejam cheios do Espírito Santo nessa manhã, e receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Quando nós recebemos o Espírito Santo ele clama por almas, ele clama, Abba, Pai. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não conseguimos ficar calado, em nome de Jesus. Toda a boca travada, Senhor, seja aberta agora, Pai. O coração travado, Senhor. Tu és um Deus grande, Senhor.